tema do álcool na terceira idade é um tema bastante importante porque, infelizmente, nós temos poucas pesquisas na área, porque essa população quase que é uma população que se afasta não só dos grupos sociais familiares, como também dos serviços de saúde, em relação a esse tema, né? Álcool, uso de drogas na terceira idade. Uma pesquisa recente realizada em 2018, no início do ano, do Datafolha, mostrou que 9% das pessoas que estão na terceira idade consomem álcool diariamente, 30% semanalmente. Quase, portanto, 40% dos idosos brasileiros usam a bebida alcoólica, infelizmente, como se fosse um produto qualquer. Sabidamente, o álcool é uma substância psicotrópica que causa vários impactos em todos os grupos populacionais e principalmente no grupo que está aí na terceira idade. Por que será que o idoso bebe, né? Então, o que pode estar nessa causalidade, né? O uso de álcool e outras drogas, em geral, é um fenômeno complexo, tem múltiplos fatores, e no caso dos idosos, esses fatores são esse ninho vazio, que faz com que o idoso fique mais solitário, passe por momentos de tristeza, muitas vezes, de ter que, enfim, buscar outros grupos que são externos, né, à casa, ao domicílio, e com isso se submeta, se exponha ao consumo de álcool, onde ele possa permear, né, onde ele possa buscar esses outros grupos. Não só isso, a situação de lazer do idoso, né, que é muito restrita, né? Nós não temos programas, né, voltados para essa faixa etária que fizessem com que o idoso se socializasse, que não fosse no bar, né? Então, o bar ainda é um lugar onde o idoso busca essa roda de conversa e, infelizmente, o álcool faz parte desse cenário. Um outro aspecto que também é considerado, né, de por que o idoso acaba se utilizando do álcool com essa frequência, então diariamente ou semanalmente, é essa situação depressiva mesmo da terceira idade, que às vezes acompanha as doenças crônicas não transmissíveis que o idoso tem. Então é comum que o idoso hipertenso, o idoso com diabetes, ele apresente também estados depressivos ou episódios depressivos e muitas vezes se automedique bebendo, né? A bebida é uma substância que na sua fase inicial de consumo, baixas doses, ela libera uma substância no cérebro que causa uma espécie de uma sensação de bem-estar, né, para esse idoso, uma desinibição, um certo grau de descontração, né, e portanto o idoso busque nesse álcool diluir, né, aquele episódio depressivo, aquela sensação de depressão. Então, esses fatores, a família também afastada do idoso, seguindo seus próprios caminhos, né, os outros parentes, o idoso acaba buscando no álcool um companheiro, né, um jeito de diluir toda essa tensão. A bem da verdade, isso pode explicar uma parte, né, mas o que acaba sendo muito importante em relação a essa dinâmica, né, é o impacto do álcool no organismo idoso. Então, na terceira idade, todos os sistemas recebem o etanol, né, a bebida alcoólica, com uma série de limitações. Por quê? Porque as células não são mais as mesmas, as células estão envelhecidas, o fígado, que é o principal desintoxicador de todas as substâncias que nós introduzirmos no corpo, ele está com uma limitação enzimática também, característica da terceira idade, quando não tem uma doença no fígado, né, que complica ainda mais, uma hepatite crônica, por exemplo, e faz com que, sim, o etanol seja metabolizado, mas mais lentamente e com uma série de repercussões nesses sistemas onde o álcool passeia, né? Se nós observarmos
a cada sistema do organismo, nós podemos estudar claramente qual é o impacto do álcool no sistema nervoso central do idoso. Então, no sistema nervoso central do idoso, o álcool causa depressão, aumenta a taxa de suicídio, predispõe esse neurônio não mais jovem à deterioração, então os quadros de demências relacionadas ao álcool, que não são só demências alcoólicas, são demências que podem acontecer por conta da doença de base do idoso. Então o idoso tem um problema cardiovascular e ele bebe, e esses dois fatores fazem com que ele possa ter uma demência vascular, né? Uma demência senil que se antecipa e outras questões mais. No sistema nervoso central também, o álcool causa síndromes de ansiedade, né? Episódios de ansiedade muito intensos, né? Então o idoso está sujeito a essas complicações também. Pensando só o sistema cardiovascular, nós temos todas as repercussões que são os acidentes vasculares, né, genericamente falando. Então o álcool predispõe, e o idoso também já tem, muitos deles, né, 25% da população cursa com doenças cardiovasculares, né, como hipertensão, doenças do miocárdio, do coração e outras doenças também. Então o etanol, junto com essa predisposição, com esse envelhecimento do sistema, vai causar complicação, que é o acidente vascular hemorrágico principalmente. Outros sistemas que também sofrem com o consumo diário e semanal na terceira idade de álcool é o sistema gastrointestinal. Esse é bastante acometido, tanto na questão da absorção dos nutrientes, como também nas repercussões relacionadas à fibrose dos tecidos. Então nós temos as gastrites crônicas, as hepatites crônicas e outras síndromes que podem ser originárias do próprio intestino e que estão relacionadas com a absorção de alimento e que aí vão estar relacionadas a outras doenças do tipo anemia, carências nutricionais, que são muito relevantes, que aí vão comprometer outros sistemas também. Pensando sistemas osteomusculares, nós temos também as neurites, né, muito relacionadas ao álcool, que é a carência específica da vitamina B1, e que faz com que o idoso tenha dificuldades musculares, dificuldades no impulso do sistema nervoso central para o músculo, fazendo com que ele tenha, inclusive, atrofia das musculaturas, principalmente de membros inferiores. Então, no final das contas, o impacto do álcool na terceira idade é muito mais grave que nos outros grupos etários, né? Bom, geralmente o idoso já está fazendo algum tratamento, né? É esperado que esse idoso esteja fazendo alguma reposição, corrigindo algum sistema, enfim. O álcool impede que esse tratamento seja tão eficaz quanto poderia ser se esse indivíduo não bebesse. Interfere na metabolização dos medicamentos e interfere também no próprio sistema que já está doente. Então, não tem nenhuma vantagem na terceira idade manter um padrão de consumo, né, como esses que foram pesquisados, né, consumo diário, consumo semanal, que muitas vezes passa também por um consumo abusivo. Não necessariamente o idoso vai beber todo dia um drink. Muitas vezes ele bebe mais de um drink e aí o impacto é muito maior. Eu acho que tem uma outra repercussão do consumo do álcool, que é muito pouco pesquisada também, que é o impacto econômico na vida do idoso. Porque o idoso que bebe com frequência, que vai adoecer também por conta desse consumo, como a gente já mencionou, descreveu, ele vai ter um impacto no seu processo, né, de tratamento. Ele vai precisar fazer mais exames, ele vai ter que se dedicar a comprar mais medicamentos, né, e ele já não tem aquela renda que ele tinha quando ele era um homem
em plena atividade laboral, né? Então, o impacto do álcool é individual na questão econômica e é também público, né? Todos os exames que envolvem doenças graves são exames muito mais caros, o tratamento, a medicação também é muito mais custosa e esse idoso, de alguma forma, mesmo que ele use o serviço público de saúde, ele vai ter que contribuir com uma parte desse custo no seu tratamento. Então, o impacto é individual, o impacto é na saúde, nas doenças crônicas que ele já tem, o impacto também é econômico na vida desse indivíduo que já não ganha tanto quanto ganhava antes. Uma última questão que eu acho que vale a pena pontuar é que, infelizmente, mesmo diante desses dados tão relevantes, né, essa prevalência no consumo aí do álcool na terceira idade, nós não temos tratamento especializado para o idoso, nós não temos uma política preventiva, né, que diante de todas essas causas, né, do uso do álcool na terceira idade, proporcione para esse idoso outros locais para que ele possa estar onde não tem a bebida alcoólica, né, não estimulando, portanto, esse consumo, e menos ainda tratamentos que são desenhados para o idoso, né? Infelizmente, a política do álcool ainda está muito atrasada no Brasil e o capítulo política do álcool para o idoso está mais atrasada ainda. É uma população invisível que está fora do alcance desse tipo de investigação e desse tipo de ação mesmo, né? Uma ação direcionada a eles. Um aspecto que também a gente tem que registrar é o uso de outras drogas além do álcool, que o álcool acaba sendo um precursor, né? O álcool é considerado desde a adolescência a porta de entrada para o consumo de outras drogas e não diferente disso pode acontecer na terceira idade. O uso de álcool e de calmantes é muito associado e isso vai dobrar a chance desse indivíduo ter muitos outros problemas de saúde. Então, a gente não teria uma recomendação, né? A Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso de álcool na terceira idade, mas quando o idoso estiver submetido, exposto a esse uso de álcool, ele tem que usar a menor dose possível, com a menor frequência possível ao longo da vida. A terceira idade tem que ser livre de droga.